Estamos hoje trazendo mais uma mensagem da série Epitáfios. Eu acho que hoje é o epitáfio mais chocante de todos, porque há muitos nomes que são tão evidentes naquilo que trazem como mensagem, e há outros que são mais obscuros, mas não tão difíceis de compreender. Mas acredito que seja este, se não o mais difícil de entendimento, um dos mais complicados, sobretudo da nossa mente humana, finita, para entender a graça e a misericórdia de Deus. Eu quero trazer hoje o epitáfio de uma mulher chamada Batseba. Batseba, que se tornou um estereótipo de pecado, um sinônimo de desejo, de adultério, de lascívia na história do povo de Deus. Veio mais adiante ser uma mulher restaurada pela graça e pela misericórdia. Portanto, eu quero trazer hoje o triunfo da graça, o triunfo da graça de Deus diante do pecado. Vocês ouviram aqui textos bíblicos que apontam para a supremacia da graça de Deus sobre o pecado. Nós cantamos juntos aqui canções intencionalmente que mostram e que lembram o quanto Deus pode transformar e transformou a maioria de nós. Nós cantamos Jesus Cristo mudou meu viver, Cristo me amou, me transformou, o seu imenso amor me transformou, cantamos isto. Dentre outras leituras, lemos Romanos capítulo 5, que diz exatamente que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E toda essa introdução, preparada em forma de culto para Deus e também para guiar o nosso coração, tem a intenção, de fato, de cuidar do ambiente do nosso coração, para que compreendamos da melhor maneira possível aquilo que vamos ouvir agora. E eu quero convidar você, então, que abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. Creio que não poderíamos ter também introdução melhor a essa mensagem do que o testemunho que trouxe o Silvio sobre sua própria vida, da graça e da misericórdia, algo tão singelo e extraordinário da parte de Deus, que é mudar o coração de alguém. E nós vamos ver isso aqui nessa noite. Eu quero ler com você capítulo 1 de Mateus, versículo 6. Nós estamos diante da genealogia de Jesus Cristo. E dentro dessa genealogia, o verso 6 diz que Jessé gerou o rei Davi. E Davi gerou daquela que havia sido mulher de Urias, Salomão. Vamos repetir apenas a parte que fala de Batseba. Aquela que havia sido mulher de Urias. Este é o epitáfio dessa mulher. Dá-nos, ó Deus, da compreensão da Tua palavra e transforma os corações nessa noite em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Deus perdoa os aparentemente imperdoáveis. Vou repetir. Deus perdoa os aparentemente imperdoáveis. Quando estes se achegam quebrantados e arrependidos diante dele. Estamos aqui, queridos, diante de uma vida, diante de uma história de uma mulher que, como falei há pouco, é exemplo para muitos de pecado, de desejo, de problema. E é claro que, a exemplo daquilo que lemos há pouco, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E exatamente por esse grande histórico complicado,
A vida de Batseba, ainda que por vezes passe desapercebida por conta do gigantismo do nome de Davi, o protagonismo é também uma história de supremacia da graça, de triunfo da misericórdia. Por vezes, nós olhamos o pecado de Davi e achamos que esse pecado foi um pecado de carreira solo. Mas não foi. Batseba estava ali naquele momento e ela poderia ter dito não. E se fosse fiel a Deus, até pela própria vida, pagaria com isso. Mas ela se permitiu ir. Ela se permitiu estar no lugar errado, da maneira errada. E nós percebemos, queridos, que há uma história por trás disso que precisa ser compreendida. Eu espero que nesses poucos minutos consiga exaurir tudo que há de importante para a compreensão da graça de Deus através da vida de Batseba nos textos que falam sobre essa mulher. E eu quero então trazer para você de que maneira a graça de Deus é vista na vida de Batseba. Vou repetir, de que maneiras a graça de Deus é vista na vida de Batseba. Em primeiro lugar, Batseba adulterou, mas não foi apedrejada. Abra sua Bíblia, em 2º livro de Samuel, capítulo 11, e acompanhe o texto. O texto diz, versículo 1, que na época da primavera, no tempo em que os reis saem à guerra, Davi enviou Joabe, e com ele os seus servos e todo Israel, e eles destruíram os amonitas e sitiaram Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Ou seja, o rei que precisava estar na guerra, agora está no descanso, está no palácio, está no lugar errado, na hora errada, fazendo a coisa errada. E o texto diz que numa tarde Davi se levantou de sua cama, foi passear no palácio real, e do terraço ele viu uma mulher que tomava banho, e ela era muito bonita. Davi perguntou quem era aquela mulher, e disseram-lhe, ela é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou buscá-la, e ela foi até ele. Ele se deitou com ela, pois já havia se purificado de sua menstruação. Depois ela voltou para sua casa. Leia comigo o versículo 15. Versículo 5. A mulher engravidou e mandou dizer a Davi, estou grávida. E agora Davi, com o coração pecaminoso, porque quem se arrepende peca e vai se soterrando em pecado. E por hora Davi está nessa circunstância. Davi chama o esposo de Batseba da guerra. Quem é o esposo dela, gente? Urias. E o que ele faz? Ele chama Urias para ter uma noite de descanso em casa. Porque tendo uma noite de descanso em casa, depois ele poderia dizer que esse filho, essa criança seria do pai. E Urias, com envergadura moral de todo guerreiro exemplar, ele não vai para casa. No dia seguinte, Davi descobre que ele dormiu na porta do palácio. E Davi pergunta, você não foi para casa? Ele diz, como é que os meus irmãos estão em guerra e eu vou dormir em casa, na minha cama? Mais uma tentativa de Davi. Davi tentou embebedá-lo. Mas o texto diz que ao invés de ir para casa, ele deitou numa maca do palácio onde dormiam os servos de Davi. Mais uma vez ele não foi para casa. Depois disso, o que acontece? Davi manda o próprio Urias enviar uma carta para Joabe, que é o líder da guerra no campo de batalha. E o texto diz no verso 14 que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe, enviou por intermédio de Urias e na carta ele escreveu, posicionai Urias na frente, onde a batalha for mais feroz e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Então nós vemos aqui não só um Davi adúltero, mas um Davi também assassino. Está colocando agora Urias, um homem de valor, um homem que queria e estava lutando pelo seu povo, agora sozinho na frente de batalha, onde ela fosse mais feroz. Bem, querido, querida, Urias morre na batalha, e o texto diz, no versículo 26, que quando a mulher de Urias soube que seu marido fora morto, ela chorou por ele.
E passado o tempo do luto, Davi mandou que trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e lhe deu um filho, mas isso que Davi fez desagradou ao Senhor. Ora, agora a criança que está no ventre está para nascer. E no versículo 15 do capítulo 12, do segundo livro de Samuel, agora no capítulo seguinte, o texto diz que então Natã foi para casa, depois o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi. Ela adoeceu gravemente. Perceba aqui, queridos, que um abismo foi chamando outro abismo, um pecado foi chamando outro pecado, enquanto aquele pecado não fora abandonado. Enquanto o pecado não é abandonado, ele precisa de mais e mais pecados para ser mantido. Assim como uma mentira sempre precisa de outra para se manter como supostamente verdadeira. E aqui, agora temos uma mulher grávida do rei de Israel, e agora o rei de Israel, viúva que estava, a assume, mas essa criança está agora ferida. Essa criança agora está doente para a morte. Bom, o texto, queridos, nos mostra que essa criança vem a falecer. Agora, o ponto de tudo isso aqui é uma pergunta, e a questão que nós precisamos responder é por que tanto Davi quanto Batseba não foram apedrejados. Porque na antiga aliança, no tempo do Antigo Testamento, no tempo da lei, um homem ou uma mulher que fossem pegos nestas condições teriam de ser apedrejados. Isso está em Levítico capítulo 20, verso 10. O homem que adulterar com a mulher do outro, sim, que adulterar com a mulher do próximo, certamente será morto, tanto o adúltero como a adúltera. A grande questão é por que eles não foram apedrejados. Nós vemos já o lampejo da graça aqui. E qual é a razão? Nós sabemos certamente pela história de Natã, e nós vamos ver isso aqui. O profeta Natã vai confrontar Davi com o seu pecado, e o rei Davi, diante do confronto sobre o seu pecado, se arrepende de maneira profunda. Então, queridos, nós compreendemos, assim como o Senhor lá no Evangelho de João não permitiu, pelo argumento da graça, que aquela mulher adúltera fosse apedrejada. Lembra disso? Que ela não foi apedrejada, porque Jesus perguntou a vocês que não tiverem pecado, atirem a primeira pedra. Então ninguém pôde atirar as pedras, ou qualquer pedra. Agora Batseba também está, assim como Davi, não correndo de Deus, mas correndo para Deus. E essa é a segunda razão, ou a segunda forma de vermos a graça de Deus na vida de Batseba. Primeiro, esta mulher, ela foge da morte, ela é livrada da morte, mas no seu pecado ela não se afasta de Deus. Eu quero comprovar isso com você aqui. Como nós sabemos disso? Veja o versículo 24, deixa aí a sua Bíblia aberta. Então Davi consolou Batseba, sua mulher, e deitou-se com ela, e ela teve um filho, e Davi deu o nome de Salomão. Agora ouça isso. E o Senhor o amou, está falando de Salomão aqui. Verso 25, leia comigo. Ele o entregou ao profeta Natã, e este lhe chamou Gedidias, por amor ao Senhor. Opa! Então a primeira criança morreu, mas tem uma outra criança aqui chamada Salomão, futuro rei. Você vai ver isso. Acabamos de falar dele aqui. E para quem que foi entregue essa criança, gente? Está aí no texto. Para o profeta Natã. Sabe quem foi Natã? No dia em que Davi pecou e Batseba pecou, ele foi lá dizendo: você é o homem que pecou. Deus viu o seu pecado. Natã não foi passar a mão na cabeça de Davi.
E Davi poderia mandar matar Natã, porque na história de Israel não foram poucos os profetas que foram mortos por ordens de reis. Mas agora veja, Natã foi tão querido e tão desejado por ser palavra de Deus e por ser repreensão de Deus, que agora nasce Salomão. E agora Salomão vai para os braços de Natã. E Natã, o profeta, agora tem Salomão para criá-lo. Perceba aqui, queridos, que não é só Salomão, mas eles têm mais um filho. E o nome desse filho faz todo sentido para a gente. Veja, primeiro livro de Crônicas, abra aí a sua Bíblia, capítulo 3, versículos 4 e 5. O texto diz, falando dos filhos de Davi: 6 nasceram em Hebrom, onde Davi reinou 7 anos e 6 meses. Ele reinou 33 anos em Jerusalém, onde nasceram, leia comigo, Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Ele está pegando do mais novo para o mais velho. Ué, tem um filho chamado o quê, gente? Então tem um Natãzinho aqui. Não somente o primeiro foi entregue para que o profeta Natã cuidasse dele, assim como Samuel fora entregue a Eli, mas também o segundo filho deles se chamou o nome do profeta, que veio e colocou o dedo da ferida, dizendo: vocês pecaram. Gente, perceba aqui a razão pela qual Davi e Batseba não correram de Deus, mas correram para Deus. E o profeta ali, marcando a presença de Deus, eles dizendo: por favor, esteja perto de nós. Não vá para longe. Eles queriam relembrar a presença de Deus perto deles. E aqui, meus irmãos, vocês percebem a honra que Davi e Batseba deram ao corajoso Natã. E há muitos que, quando são confrontados, se tornam nossos inimigos. Veja o que diz Provérbios capítulo 9, versículos 7 a 9. Quem repreende o zombador traz insulto sobre si. Já repreendeu um zombador? É terrível. Quem censura o ímpio denigre a si mesmo. Não repreendas o zombador para que ele não te odeie. Repreende o sábio, pois ele te amará. Compreendeu aqui o coração de Batseba? Ela amou Natã ou odiou Natã? Perceba o verso 9: instrui o sábio, e ele se tornará ainda mais sábio. Ensina o justo, e ele crescerá em entendimento. Perceba então que, em primeiro lugar, a graça de Deus foi vista em Batseba quando ela escapou da morte física. Segundo, nós vemos a graça de Deus na vida de Batseba pelo fato dela ter pecado, mas não ter se afastado de Deus, mas correu para Deus. Terceiro lugar, Deus não deixou de falar com Batseba, porque o coração dela foi um coração arrependido. Caso contrário, Deus não falaria com ela. E agora eu quero convidar você a pular de texto, porque nós estamos tentando rastrear Batseba na história da redenção. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 1, abra sua Bíblia, por favor. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 1. Esteja atento a esse texto, porque é uma trama de não poucos personagens, mas de extrema importância. O panorama disso aqui, olhe para cá, não é mais o Davi que olha do terraço e vê uma mulher bonita e manda chamá-la. O cenário é outro. Anos e anos depois, olha só como começa o texto. O rei Davi já era velho e de idade muito avançada. E por mais que o cobrissem de roupas, ele não se aquecia. Pegou aqui a diferença do Davi? Tudo bem?
Não é aquele camarada que, ok, sou eu que mando aqui. Não. Agora ele está deitado e de tão velho e de pele tão fina que nada consegue aquecê-lo. E entra então uma personagem na história, é a Miss Jerusalém. Ouça, os seus servos então lhe disseram: permita que se procure para o rei, meu senhor, uma moça virgem que dê assistência e cuide do rei. Ela poderá dormir junto de ti, para que o meu senhor se aqueça. Veja o versículo 3 na parte B. Mas o rei não a conheceu na intimidade. Muito bem. Na época dos reis, na época de Davi, havia uma ligação muito forte com a saúde do rei, a majestade do rei, com a sua saúde física, com a sua virilidade. E eles estavam dizendo: quem sabe se nós conseguirmos encontrar a mulher mais bonita do reino e colocar do lado dele, ele, quem sabe, não se sinta mais homem, mais forte. Mas o texto diz que ele não a conheceu na intimidade. Entendeu a diferença do Davi lá atrás e do Davi agora? Está tranquilo, está quieto. Abisag está ali cuidando dele. Está uma cuidadora de idoso. Ok. E é isso. Um dia todos nós chegaremos lá. Tá certo? Portanto, pisa no freio, muito cuidado. Quanto menos situações para nos arrependermos depois, melhor. É muito importante calcular a distância. É muito importante saber o que vamos fazer. Entra então, neste capítulo, mais um nome: Adonias. O verso 5 diz que Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu reinarei. Quem é Adonias, gente? Filho de Davi. Outro filho de Davi. E você sabe que à época os reis tinham muitos filhos e por vezes com muitas mulheres. O texto diz que ele preparou para si carros, cavaleiros, 50 homens que corressem diante dele. Agora lê o verso 6 comigo, por favor. Seu pai nunca havia contrariado, dizendo: por que fizeste assim? Olha aqui, está aqui alguém que nasceu depois de Salomão. E veja, filho de uma mulher chamada Agite. Percebeu aqui que o texto diz que Davi nunca contrariou esse filho? Olha aqui, está aqui. O texto diz: seu pai nunca havia contrariado, dizendo: por que fez assim? Por que você agiu assim? O pai nunca confrontou Adonias. Filhos que não são confrontados, depois vão confrontar você. Filhos que não são disciplinados, depois vão envergonhar a sua vida. Disciplina enquanto há tempo. Agora está aqui um garoto mimado, querendo tomar o trono do pai. Pega da cavalaria do pai. Pega dos objetos reais do seu pai. E agora se autoproclama rei. Está aqui a figura de Adonias. Aí entra uma outra figura em 1 Reis. Quem é a figura, gente? O profeta. Como é que é o nome dele? Natã. Oh, gente boa, o Natã, gente. Como é bom ter um Natã perto na sua vida. Veja o verso 11. Então Natã falou a Batseba. Falou com quem, gente? Tem quanto tempo isso aqui? Você lembra que o Salomão era miúdo? Pequenininho. Agora o Salomão já está na época de assumir o reinado. E quem é que está tentando assumir o reinado de Salomão? O Adonias. Natã olha aquilo e diz: isso não está bem. Natã falou a Batseba, mãe de Salomão: não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina, e o nosso senhor Davi não o sabe? Agora deixa-me te dar um conselho. Ô gente, olha que bênção. O profeta de Deus dando conselho a Batseba. Deixa-lhe te dar um conselho para que salves a tua vida e a de teu filho Salomão. Vá à presença do rei Davi e diz-lhe: não juraste, ó rei meu, a tua serva, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono? Então por que Adonias reina?
Olha o verso 14, que combinado legal que ele fez. Enquanto estiveres falando com o rei, eu entrarei e confirmarei as tuas palavras. Pegou a bênção ou não? Deu para entender que Natã tinha que permanecer na história? Percebeu como a presença de Deus pode livrar de grandes tragédias? Batseba, você não percebeu que Adonias vai tomar o reino e a promessa é Salomão? Você vai lá e fala com o rei, você entra. E quando estiver falando, eu entro para confirmar a tua palavra. Batseba tinha problema com Natã, gente? Não. Entendeu que Natã ficou dentro do palácio? Entendeu que a presença de Deus não foi expurgada, mas ela foi amada? E vez após vez, aquele palácio era abençoado pela presença de Deus através da vida de Natã. E veja, se Batseba não fosse uma mulher arrependida, você acha que isso aqui estaria acontecendo? Olhe para Jezabel, nunca se arrependeu. E vemos o final dela. Agora veja, Batseba ganha protagonismo no verso 20. Porque ela entra na câmara real e diz: ó rei meu senhor, todo Israel está aguardando a tua decisão sobre quem se assentará no teu trono depois de ti. Verso 22, enquanto ela ainda falava com o rei, o profeta Natã chegou. Esse é um bom combinado, olha que bênção. A gente precisa entender e aprender a fazer combinados para o bem, para a bênção das pessoas. Porque o mundo é sempre perito em fazer combinados para o mal, conluios malignos, mancomunados para o mal das pessoas. E agora temos duas pessoas aqui postas na linha da história da redenção, que estão sendo usadas por Deus para manter a história nos seus trilhos. Veja, nesse momento Batseba sai do palácio, sai da câmara real e fica só Natã confirmando a história. No verso 28 desse capítulo, o texto diz: o rei Davi respondeu: chamai-me Batseba. Ela entrou na presença do rei e ficou de pé diante dele. Então o rei jurou: vive o Senhor que me livrou de toda angústia, que assim como te jurei, pelo Senhor, Deus de Israel, teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono em meu lugar. Assim mesmo hoje cumprirei. Então Batseba inclinou-se com o rosto em terra perante o rei, fez-lhe reverência e disse: viva para sempre o rei Davi, meu senhor. Agora olhe para cá. Percebeu aqui a mesma reunião de anos passados? Você tem os elementos Davi, Natã, Batseba. Agora você tem uma nova reunião. E a reunião agora é diferente. Agora, a reunião não é uma reunião que chama a atenção de Davi por causa do pecado, mas exige dele uma postura de responsabilidade. O que Davi faz? Ele levanta de sua cama. Ele toma agora o seu filho Salomão. Ele chama a voz profética. Ele chama os sacerdotes e diz: agora o meu filho Salomão é rei sobre Israel. Mulheres, prestem atenção nisso. O que Abisag não conseguiu com apelo físico, Batseba conseguiu pela moral restaurada. Percebeu aqui que a beleza física vai embora? Percebeu que o apelo físico ele tem os seus limites? Percebe agora que Deus está usando a idosa Batseba para manter a história da redenção nos trilhos? Talvez ela não seja tão idosa quanto Davi, mas ela já não era uma Abisag, já não era Miss Jerusalém mais. Bem, queridos e queridas, percebemos aqui então que Deus põe Salomão para reinar no lugar de Adonias, e Deus usou
a vida de Batseba, porque Deus não deixou de falar com ela. Então veja, Deus a livrou da morte pelo arrependimento. Ela não fugiu de Deus. Terceiro lugar, Deus não deixou de falar com ela porque Natã está falando com ela. Último lugar, ela foi usada para manter a promessa viva. A promessa viva do Messias. E aqui, queridos, nós precisamos então voltar para o Novo Testamento de onde partimos. Mantenha a sua Bíblia em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. E eu e você podemos ler parte da genealogia de Jesus. E nos evangelhos há duas genealogias. A primeira está em Mateus capítulo 1. A segunda está em Lucas capítulo 3. A primeira é a genealogia vinda através, ou que vai culminar em Maria. Em Lucas nós vemos aquela genealogia que vai culminar em José, chamado pai de Jesus. Agora veja, capítulo 1 de Mateus, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar, Farés e Zará. Farés gerou Esrom, que gerou Arão, que gerou Aminadab, que gerou Nazon, que gerou Salmão, que gerou Raabe. Boaz, que gerou Ruth, Obed, Boaz de Ruth gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Agora veja, Davi gerou daquela que havia sido mulher de Urias, gerou quem, gente? Salomão. Então veja, quem é Salomão? Filho de Davi com Batseba. E onde é que ele se encontra? Onde é que Batseba se encontra? Na história da genealogia do Messias. O Messias é descendente de Salomão, que é filho da Batseba, a arrependida, a restaurada, a quebrantada. Verso 17. Assim todas as gerações de todas as gerações de Abraão até Davi foram 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. E do exílio da Babilônia até Cristo, 14. Agora veja Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Versículo 23. Ao começar seu ministério, Jesus tinha cerca de 30 anos e era como se pensava, filho de José, filho de Eli. Agora veja a continuidade. Vamos pular para o verso 30. Levi de Simeão, Simeão de Judá, Judá de José, José de Jonã, Jonã de Eliaquim, Eliaquim de Meleá, Meleá de Mená, Mená de Matatá, Matatá de Natã, e Natã de Davi. Agora veja, quem foi a mãe biológica de Jesus? Maria. E quem foi o pai por adoção de Jesus? Pode dizer, gente, José. Você é batista, mas tem boca. José. Isso, não é proibido. Pode falar. Isso, inclusive, aleluia, glória, não tem problema não. Tá certo? Amém, amém, amém. Agora veja. Ok, alguém vai dizer, mas José não era pai de Davi. Mas só para constar que Deus tem o esmero em fazer que até o pai adotivo seja da descendência. Então pense em Davi lá atrás. Ele seria da linhagem de Davi. Uma linhagem vai em Salomão e a outra vai em quem, gente? Natã. Uma para em quem? Em Maria. E a outra? No José. Pegou a bênção ou não? A mãe dos dois é quem? A Batseba. Humanamente eu não aceito isso.
pela graça, eu entendo que ela, o retrato 3x4 de cada um de nós. Porque nenhum de nós poderia figurar na linha da graça, mas exatamente pela graça nós fomos enxertados nela, postos para dentro. Todos nós fôssemos deixados à deriva com os nossos próprios prazeres e caprichos, nós estaríamos no inferno. Salvos? Nunca. Bom, talvez você esteja ouvindo isso e dizendo: oba, então eu já posso pecar. Aí você não entendeu nada. Porque se eu posso pecar e no final dá tudo certo, tudo acaba em pizza. Quem esteve de manhã aqui lembra do que eu disse? Lembra da advertência? Ok. Então segura no coração. Porque eu disse que a mensagem de hoje à noite seria o exemplo claro daquilo que é um coração quebrantado e arrependido. Portanto, eu quero aplicar de 4 maneiras, finalmente, essa palavra. A primeira: nunca ame o pecado. Vamos repetir isso, gente. Nunca ame o pecado. O pecado não vale a pena. O pecado vai te dando corda e corda e corda, apenas para enforcar você. O pecado nunca te dá uma corda, informando que vai lhe enforcar com ela. Sempre diz que é para que você faça uma rede para deitar e descansar. Mas no final, o caminho que parece bom será caminho de morte. A grande questão é que Batseba, embora tenha pecado com Davi, e que tragédia de pecado foi esse, gente? Quantas desventuras e tragédias sucessivas, se você ler a história de Davi, aconteceram depois desse pecado? Você não sabe, se você não ler o texto. É que nós estamos vendo aqui o resultado da graça e da misericórdia. Mas fica aqui uma placa luminosa para a gente: não ame o pecado. O pecado não vale a pena. Não pense que você está pecando e porque ninguém está olhando não dará em nada. O problema de Eva quando comeu do fruto é que ela não caiu para trás na hora. Ela não morreu, mas a partir dali veio morrendo. E nós estamos aqui. Perceba que o pecado, ele parece sempre doce. Ele parece sempre convidativo. Satanás nunca manda para você alguém de foice e capa preta, no escuro, numa noite sombria. Não. Ele vai te mandar uma mensagem acalorada, simpática. Ele vai mandar para você um olhar, ainda que breve, mas que vai fazer você sentir que você tem um certo valor. Ele vai fazer, quem sabe, você se sentir mais amado fora do que dentro de casa. Ele vai trabalhar na sua mente, fazendo com que você perceba que as coisas de Deus parecem uma mentira e não uma verdade. Até que você começa a amar o pecado e você se entrega a ele. Então o primeiro copo do vinho do pecado de Satanás é gratuito, mas é suficiente para derrubar você. E quando você está derrubado, Satanás vem pisar no seu pescoço, humilhar você, destruir a tua moral, romper com a tua reputação. E é nesse momento que só tem um que pode arrancar você de lá, e o nome dele é Jesus Cristo. Ele que perdoa pecados. Ele que vai onde nenhum familiar pode resgatar você mais. No lodo da vida, no monturo da existência. É ali que Jesus Cristo visita o mais profundo pecador. E agora, ladeado das consequências do pecado, ele só tem como recorrer a uma instância: o triunfo da graça. E a graça ali, onde abundou o pecado, se mostra superabundante.
Nunca ame o pecado. Nunca ache que o pecado é sem consequências. Segunda aplicação, corra para Deus quando pecar. Vamos dizer juntos. Corra para Deus quando pecar. Nós vamos pecar. Você vai pecar. Nós não queremos. Nós não amamos o pecado. Mas vamos pecar ou não? Hora ou outra. A grande questão é que todas as vezes que um crente peca, o crente tem que correr para Deus. Não correr de Deus. Batseba, assim como Davi, está nos mostrando que quanto mais perto de Deus, mais tragédias são evitadas. Quantas coisas poderiam ser evitadas se os pecadores confessos corressem de joelhos diante do Senhor, dizendo: Pai, pequei mais uma vez. Portanto, já que somos pecadores e não somos infalíveis, corramos para Deus no momento em que percebermos que desagradamos a Deus. Terceira aplicação, nunca use o argumento da graça de Deus para pecar. Repitamos aqui, nunca use o argumento da graça de Deus para pecar. Já que a graça de Deus, tá certo? Vou pecar. Porque Deus vai perdoar mesmo. Até que você aprende que pecar dói demais. Que tem consequências gravíssimas. E que embora Deus perdoe você, Ele não vai te poupar das consequências em todo o tempo. Não. Ele já te poupou da morte. O Senhor já deu vida eterna àqueles que receberam a Cristo do coração. Mas Ele não vai te colocar num assento VIP que você possa fazer as suas escolhas que desagradem a Ele. E tudo bem. Não, não está tudo bem. Porque o pecado, quando é escolhido, nunca está tudo bem. Nunca está ok com a sua alma quando você deita no travesseiro e o pecado está calado ali. Portanto, não use o argumento da graça de Deus. Esta resposta já foi dada hoje aqui em Romanos capítulo 6, versículo 1. Por causa disso, ou seja, por causa do fato de que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, pecaremos ainda mais? De maneira nenhuma é a resposta. Lemos aqui. De maneira nenhuma. Portanto, se você se diz um crente e se aproveita da graça para pecar, ou o Senhor vai te disciplinar com a sua justiça, ou crente você nunca foi na vida. Porque pode ser que o Senhor lhe permita ir mais longe no pecado para lhe mostrar o quanto ele não vale a pena. Mas a pior questão não é essa, porque feliz é aquele que o Senhor repreende. A pior vida que existe é aquela que Deus já deixou à mercê de suas próprias decisões, desejos, pecados e concupiscências. A esse, queridos, só tragédia anunciada. A estes, as tragédias do mundo e as consequências já estão anunciadas. Por fim, dê graças a Deus, porque a graça te alcançou por causa de Cristo. Dê graças a Deus, se a graça te alcançou por causa de Cristo. Foi pelos méritos que Batseba não morreu? Foi porque ela fez tudo certinho? Depois? Foi porque ela conseguiu acertar as coisas? Não foi. Conhecemos a história dela até hoje. E se tem um problema do pecado e das histórias de pecado, é que Deus apaga as transgressões, mas os homens nunca apagam. E perceba aqui, a esperança é que quando nós encontramos com Cristo, nós vamos atrás da condenação e toda ela já foi extirpada, já foi retirada,
por causa da graça. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós devemos todos aqui agradecer. Agradecer a Deus, porque todos assentados aqui poderiam ter os nomes nesta história. E não se engane, se nós escrevêssemos todos os capítulos e todos os dias da nossa história, eu não sei se as pessoas poderiam lê-los. Quantos concordam? Porque tem dias que você não quer falar sobre eles. Porque nas suas histórias você é o protagonista e o herói sempre. Ou não? Mas a gente percebe o quanto a graça de Deus é sobre nós, pelo fato de que Ele nos amou enquanto éramos ainda pecadores. Fuja do pecado, corra para Deus, não ame o pecado, não use a graça de Deus para pecar e dê graças a Deus por tão grande salvação. Se você entrou aqui cheio de pecado, achando que não vale nada, Deus pode recuperar a sua vida completamente. Deus pode fazer da sua história uma nova história. E se você entrou aqui obstinado no pecado, Deus está dizendo, abandone, ainda há tempo. Deus tem um plano na sua vida. Nós vamos dar uma resposta a essa mensagem, cantando a maravilhosa graça de Deus.